3 requerimentos no âmbito da Comissão de Direitos Humanos. Eu estou muito preocupado com a situação, já falei dos índios, e nós vamos fazer outra audiência aqui no dia 31, a pedido dos povos indígenas, para discutirmos a situação do povo indígena no nosso país. Eu sou daqueles que dizem que um dia nós vamos instalar agora a Comissão da Verdade, aprovou ontem na CCJ, nós tentaremos aqui na comissão, com alguns ajustes também, aprovar com rapidez. Nós teremos a Comissão da Verdade para discutir efetivamente o que aconteceu nesse país de 46 até os momentos atuais. Porque inúmeras pessoas foram assassinadas, mutiladas, torturadas, desapareceram, enfim, no âmbito da ditadura. Mas eu ainda queria um dia que a gente tivesse a ousadia de fazer uma Comissão da Verdade para que o Brasil esclarecesse o genocídio contra os povos indígenas e todo o período da escravidão em relação ao povo negro. Somente a verdade, né? Que não é contada corretamente nas escolas. As escolas distorcem o que esse país fez com o assassinato de milhões de negros e de índios. Milhões, milhões. E nós temos que um dia contar essa história. Então, a minha esperança ainda é que tenhamos a Comissão da Verdade para discutir esse passado que nós temos o direito de saber. Então, nesse sentido, eu vou colocar extra pauta, um requerimento, para debatermos aqui a situação dos quilombos no Brasil, ou seja, dos quilombolas. Aqueles que concordam com o requerimento desta pauta, permaneçam como se encontram. Agora, vamos ao mérito e eu vou passar para a Vossa Excelência. Vamos discutir o mérito. Aqueles que concordam com esse requerimento vão se posicionar a partir da fala de Vossa Excelência. Questão quilombola. Não, que bom, senador, que haverá uma audiência sobre a questão dos quilombolas. Tenho interesse profundo em discutir esse tema. Vivemos uma realidade muito crítica no Estado do Espírito Santo e gostaria depois de, inclusive, conversar um pouco melhor com o senhor sobre esse tema. Muito bem. Então, com o parecer já favorável da senadora Ana Rita, nós colocamos em votação que vamos realizar uma audiência pública o mais breve possível. Se eu não me engano, a previsão já é para o dia 7, não? Porque vai haver uma caminhada a Brasília do povo quilombola e nós vamos recebê-los aqui nesta comissão. Aqueles que concordam com o requerimento e com a defesa feita pela senadora Ana Rita, que também é signatária do mesmo, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. E pergunto também se todos concordam que a gente faça um debate aqui na comissão para discutirmos as questões relacionadas ao mundo do trabalho e à questão sindical. Que eles concordam com o requerimento extra-pauta, mas como se encontra aprovado. Então, vou à leitura do requerimento. Com fundamento no disposto no artigo 93, inciso 2 do nosso regimento, requeiro a realização de audiência pública a fim de debatermos as questões trabalhistas e a questão sindical no Brasil. Os convidados serão indicados posteriormente perante a Secretaria da Comissão. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação. Eles concordam, mas eles se encontram aprovado. Por fim, requeiro, com a mesma preocupação da questão quilombola, que a gente vote extra pauta também o seguinte requerimento. Nos termos do artigo 90, inciso 13, combinado com o 142, ambos do Regimento Administrativo Federal, requer a realização de diligência para verificarmos a situação das comunidades quilombolas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Há uma situação lá, no chamado Morro Alto, de conflito e de não entendimento mediante uma decisão na Justiça favorável aos quilombolas. E como o conflito está instalado, eles pediram que eu participe lá, enfim, no próprio local, de uma diligência para dialogar com pequenos agricultores que também estão lá e como também, naturalmente, com os quilombolas. Então, estão previstas 2 atividades. Eu queria que aqui no requerimento fosse previsto as 2 atividades. Uma que vai ser na Assembleia Legislativa e outra que vai ser no próprio Morro Alto. Eu diria que o requerimento com esse objetivo, se vocês concordam com a minha presença nas 2 atividades, até para evitar aquilo que está, conforme informações que me chegaram, até de agressões, e vejam, de pequenos agricultores e dos quilombolas. Nós não queremos o mal nem do pequeno agricultor, que cumpre o seu papel, e não queremos também
permitir que sejam lesados os direitos dos quilombolas. E, por isso, a Comissão de Direitos Humanos, então, vai ao local por 2 vezes, se for necessário for, uma na Assembleia, que vai ser no dia 3 de novembro, e outra lá na região do conflito, porque está instalado o conflito. Os próprios políticos, eu diria, do Rio Grande estão divididos, porque é normal que fiquem divididos, eu entendo isso, porque de um lado estão os pequenos mesmo, agricultores, e do outro lado os quilombolas. Então, nós vamos para lá com o objetivo de contribuir para uma saída pacífica no campo da paz, do entendimento e do bom senso, preservando os direitos de quem tem direitos. Aqueles que estavam lá há muito tempo também, agricultores, vão ter que ser indenizados, né? Aí vão ver como é que o Estado vai indenizá-los. Ou se há uma outra saída que permita que eles possam, por exemplo, alguém já levantou, arrendar as terras, mediante acordo, entendimento, enfim, não é eu aqui que vou decidir, mas eu vou lá para acompanhar o processo dos quilombolas. Então, aqueles que concordam com o regimento extra-pauta, permaneçam com 50, aprovado, e quem concorda que eu vá nos 2 momentos para contribuir para uma política de paz e de entendimento, em nome da comissão, como uma dirigência da mesma, permaneça com 50. Aprovado, então, também no mérito. A partir desses encaminhamentos, reafirmando que a semana que vem nós estaremos com o secretário de Educação para discutir educação especial na ótica do debate que fizemos aqui na Comissão de Direitos Humanos. Agora vamos encerrar a reunião, porque parece que os aeroportos, alguns estão em greve, em um estado de greve, e eu tenho que ir a Goiânia, e depois de Goiânia eu tenho que ir ainda em 2 eventos no Rio Grande do Sul e passo pelo Paraná. Então vamos encerrar para ver se a gente consegue pegar o voo. Muito obrigado a todos. A luta continua e vamos em frente, e viva a educação especial.